A depressão hoje é um grave problema de saúde pública mundial e ela tem crescido muito entre jovens, especialmente em países em desenvolvimento, como o Brasil. São inúmeros fatores que estão relacionados a isso, mas há fatores culturais e sociais muito importantes, né? O jovem brasileiro hoje ele está consumindo mais drogas e consumindo de maneira não muito consciente. E o consumo, o abuso de álcool e drogas está diretamente relacionado à depressão. Nós encontramos hoje muito em todas as classes sociais, mas principalmente naquelas menos abastadas, uma carência nas relações familiares, né? Pais e mães não muito presentes, não participativos na vida dos jovens, propiciando um isolamento, uma vida na rua ou a busca por essa carência emocional na internet e com pessoas não muito adequadas. Então, esses problemas, né, além das dificuldades financeiras, sociais, da própria tensão que a vida escolar e o relacionamento entre amigos e colegas cria, tem deixado os jovens brasileiros bastante vulneráveis à depressão. Como na cultura brasileira e muitas outras, falar abertamente sobre depressão, sobre vontade de se matar, sobre suicídio ainda é um tabu, muitas vezes esses sites e jogos online que tratam do tema são muito atraentes para o jovem, porque ele já vive o isolamento, já vive um intenso sofrimento e muitas vezes não tem nem em casa, nem com amigos, a possibilidade de falar disso abertamente. Então isso representa uma fonte de atração maior. A existência de um líder, um grupo que age como se entendesse ele e apoiasse essas medidas radicais, muitas vezes representam uma excitação e uma sedução que o jovem não consegue resistir. Quando ele se dá conta, ele já está num processo que aumenta o seu sofrimento de uma maneira muito intensa. Esses desafios, né, de autolesão e de fazer mal a si mesmo e de suicídio que surgem na internet, eles podem ser muito sedutores para um jovem, principalmente para aquele que já está vulnerável, que já está sofrendo bastante. Mas qualquer jovem pode ficar atraído pela curiosidade, pela excitação, pela emoção que pertencia a um grupo, né, que seguia um líder, propicia para todo mundo, né? O jovem, o adolescente, ele quer muito pertencer, ele quer criar uma comunidade, né? Então até um jovem que não esteja numa situação de muito sofrimento pode não ficar mal, não ficar muito bem se ele começa a seguir esses sites, esses grupos. Por isso que é importante que a gente e que os jovens, todos nós, pais, educadores, mas também os jovens, conversem sobre isso abertamente, né? Muitas vezes são pessoas que lideram ou criam isso, que estão sofrendo também, estão procurando alguém para se identificar. Mas muitas vezes são pessoas manipuladoras, sádicas, que querem ter algum tipo de prazer com o sofrimento dos outros, que querem curtir um poder manipulando os jovens. Então é muito importante que o jovem perceba o risco de entrar demais nessas atividades online e converse sobre isso com as outras pessoas, porque o custo não vale a pena o pouco benefício que isso traz. Os jovens hoje estão muito ativos nas redes sociais, nas comunidades online da internet. E nem sempre isso é uma coisa boa, né? Por exemplo, em relação à depressão, a gente nota uma relação importante de que a presença muito intensa do jovem nas redes sociais diminui a sua autoestima, produz o isolamento, produz sentimentos de menos-valia e o retira de um ambiente social mais rico da vida presencial com as outras pessoas. A melhor forma de prevenção é o diálogo, começando com o diálogo familiar. Boas relações familiares, pais e mães que possam conversar abertamente com os filhos sobre isso e mostrar para eles o perigo de certas atividades online, porque às vezes a criança e o adolescente ainda não sabem bem a consequência dos seus atos e não têm ideia do que o impacto que isso pode causar na sua vida participar de atividades desse tipo. Então os pais precisam estar atentos em relação não só ao comportamento do filho, né, verificando se ele está sofrendo, mas também fazendo um esforço para conversar abertamente, para perguntar como ele está, o que está se passando por ele, para ser ativo na vida dele. Acho que o apoio, o suporte social dessas pessoas próximas é importante e o encaminhamento para um profissional de saúde também, né? E desse jeito a gente consegue, se não impedir totalmente, mas contrabalançar a sedução que esses sites e esses grupos online exercem sobre o jovem que está vulnerável naquele momento. Se você está sofrendo muito, você está muito para baixo, você está desesperançoso, você não está vendo solução para os seus problemas, procure uma ajuda, né? Procure um posto de saúde, procure uma clínica escola de psicologia como a nossa da Católica, procure um profissional de saúde que você confie. É muito importante não carregar esse fardo
sozinho. Tem pessoas que podem lhe ajudar, que às vezes estão próximas de você. Se abra, confie, converse, que você vai ter ajuda.